Aleluia. Amém, queridos? Gratidão aí pela vida na comunhão, né? Gratidão mesmo por poder viver em comunhão, poder viver em família. Deus faz com que o homem solitário no pecado habite em família, viva em família, o espírito da comunhão. Que haja sempre essa gratidão no nosso coração, viu? Gratidão no nosso coração pela comunhão, pela vida dos irmãos. Que cada vez que nós nos encontremos, cada vez que nós nos enxergamos, que a gente possa ter esse coração grato mesmo. Em nome de Jesus. Queridos, vamos nessa noite, então, dar continuidade. Hoje nós vamos começar o último e derradeiro capítulo dessa nossa jornada, né? Junto com os irmãos Paulo, Timóteo, Epafrodito, os irmãos lá de Filipos. Então, nós estamos finalizando, já indo aí para o ambiente derradeiro. Na semana que vem, nós finalizamos mais essa carta tão gloriosa, né? E hoje nós vamos começar o capítulo 4. E a gente vai começar o capítulo 4, se na semana passada nós falamos sobre o amor, quero te relembrar, quero que tu pegue as tuas anotações e que tu relembre que nós falamos a respeito do amor, né? Falamos a respeito daquilo que era perfeito. Nós não julgamos ser perfeitos, mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que ficam para trás, avançamos para aquelas que estão adiante de nós. O alvo. Então, falamos da perfeição, que é perfeito, do amor, né? O amor é a perfeição, o amor é o fundamento do Evangelho, é o amor. Nós falamos muito sobre isso. Falamos também, batemos muito na tecla de não estar voltando nessas coisas, né, do passado, tá se esquecendo dessas coisas do passado e só trazendo à memória aquilo que traz esperança. Então, nós falamos sobre modelo também, referência. Finalizamos esse capítulo 3, ele finaliza, na verdade, no primeiro versículo do capítulo 4. Então, o primeiro versículo do capítulo 4 é o último versículo do capítulo 3. Ele está ligado, né, naquela finalização do capítulo 3. Então, ele finaliza ali no 4:1, diz: portanto, meus amados irmãos, de quem tem muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Então, aqui finaliza o que nós vimos na semana passada, a respeito do amor, a respeito da perfeição, a respeito dessa espera, né, do Senhor que vem levar o nosso corpo agora glorificado, e aquele que tem capacidade, que tem poder de submeter todas as coisas nele mesmo. Então, é assim que nós finalizamos. Então, falamos do fundamento do amor. Hoje, nessa primeira parte, nesse primeiro tempo que nós vamos trabalhar nesse capítulo 4, o que nós vamos frisar muito dentro de um dos princípios, que é a alegria. Então, o princípio fundamental é o amor. O princípio do Evangelho, a virtude de Deus, o caráter de Deus é amor. Nós aprendemos isso. Em cima desse fundamento, nós vimos muitos princípios. Um dos princípios que nós trabalhamos muito em todo esse livro é a alegria. Então, essa alegria que nós vimos lá em João 16, que ninguém pode tirar. Hoje nós vamos ver um pouquinho, vamos passar um pouquinho por esse capítulo de João, que falou sobre a alegria. E hoje nós vamos falar de outro princípio, que é o princípio da paz. Então, já pode anotar aí que nós vamos falar do princípio da paz. Então, hoje nós vamos trabalhar incessantemente esse princípio da paz, um princípio de Deus, que é a paz do Senhor, né? Eu gosto muito de dizer, né, de falar nas mensagens ali. Quando eu mando mensagem para vocês, eu sempre gosto de colocar a paz do Senhor, a paz seja contigo sempre, a paz de Cristo, porque a paz é algo que é
Hoje nós vamos aprender bem sobre isso. É o que vem inserido da vida de Jesus, né? E é um ambiente dado para aqueles que andam nessa santificação e dentro desse ambiente dos escolhidos, né? A paz é um recurso que nós temos, é uma proteção que nós, um sentimento, é um ambiente que traz um sentimento na vida da igreja de Jesus, é a paz. Quando Jesus ele manda aqueles discípulos 2 a 2, ele manda entrar nas aldeias e quando chegar numa casa, saudar aquela casa com a paz. Não é propriamente dizer, né, verbalizar a paz, mas é a consciência que está chegando e está chegando a paz. Então a igreja, quando ela chega a paz naquele lugar. E ali, se tiver um filho da paz, a paz vai habitar ali naquele lugar, e se não tiver um filho da paz, essa paz retorna, ela fica na vida daquele que anda como igreja. Então, é sobre isso que nós vamos falar bastante hoje, vamos bater bastante nessa tecla para que fique bem aprendido, né? Para que fique bem enraizado no nosso coração e inculcado no nosso entendimento, como fala na palavra de Deus. Então, a gente vai começar a ler a partir do versículo 2 desse livro de Filipenses, e o capítulo 4. Acompanhem comigo. Eu vou ler, nós vamos essa primeira parte, trabalhar até o versículo 9. E na semana que vem, nós finalizamos a partir do 10 até o final do livro. Então, hoje nós vamos ler do 2 ao 9. Tá bom? Acompanhe comigo, então, a leitura. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. São trabalhadoras, né, da seara do Senhor. Juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, esse princípio, né, que vem trazendo a gente durante todo esse livro. Alegria, alegrem-se, regozijem-se. Versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, as petições de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz, olha a paz começa agora a chegar aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, queridos? Até aqui. Outras versões diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém. Irmãos, então, fazendo uma ligação, né?
com aquilo que é perfeito, com amor, e já entrando nesse ambiente, Paulo agora ele faz um relato finalizando essa epístola, essa carta, ele faz um relato agora começando na citação daquele ambiente coletivo daquela comunidade em Filipos. E quando a gente fala de paz, eu quero que a gente possa trazer à memória aquilo que nós estudamos quando nós começamos esse livro, que nós fomos lá em Atos 16 e nós vimos como que começa, como que entra o evangelho nessa cidade como sendo a primeira cidade do continente hoje europeu que recebe o evangelho. E a maneira foi uma maneira, eu quero relembrar a vocês que foi uma maneira extraordinária e direcionada pelo Espírito. Os irmãos que estavam naquela comitiva com Paulo tinham uma intenção, tinham um planejamento de continuar a visita ali a algumas cidades, alguns irmãos na região da Ásia Menor, na região de Bitínia. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que impediu que eles fossem para lá. Impediu que eles fossem pregar a palavra naquele lugar, porque tinha uma outra direção para eles. Então apareceu ali um homem numa visão para Paulo, dizendo para eles, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí foi onde eles mudaram a rota e entraram na região da Macedônia, que hoje é a Europa, e a primeira cidade onde eles ficaram foi em Filipos. Nessa cidade, e aí pensando na paz, eles foram ali acolhidos por um grupo de mulheres que estavam orando ali fora da cidade, onde uma mulher era a protagonista, que era Lídia. E a Lídia, a Bíblia diz que o Senhor deu para ela um coração para escutar as palavras de Paulo. Depois daquilo, eles libertaram uma menina que ela era possessa de um espírito de adivinhação. E por conta dessa libertação, essa menina, a Bíblia diz que ela dava muito lucro para os senhores daquela cidade. E por conta desse dano que causou na economia da vida daquela cidade e alguns homens, esses homens eles foram condenados. E Paulo e Silas foram sentenciados ali a receber varadas em praça pública e depois foram lançados numa prisão. Nessa prisão, eles tinham os pés deles presos a um tronco, junto com outros presos, com outros presidiários. E diz que eles louvavam e oravam a Deus. Então, aqui a gente começa a entender como que a paz ela foi se instalando, a paz do Senhor foi se instalando naquele lugar. Então, aquele ambiente contraditório, aquele ambiente de perseguição, na verdade, era para Deus dizer que ele ia instalar ali algo que o homem não ia compreender. Então, ele ia fazer homens ali, que estariam sujeitos ali a uma prisão terrível, e mesmo assim ia ter algo dentro deles que era a paz do Senhor que os motivaria a cantar louvores e a orar a Deus. Então, aí nós começamos a entender o que significa essa paz. Porque, muitas vezes, a conceituação de paz, para nós, numa justiça humana, quer dizer tranquilidade, quer dizer vida boa, quer dizer não ter perseguição, quer dizer ausência de problema. É isso que às vezes a gente diz. Muita gente fala assim, eu só quero paz. Com certeza tu já ouviu isso. Se quem sabe tu também não tenha falado. Eu só quero paz. Eu só estou buscando paz. Mas no sentido de eu não quero problema. Agora, essa paz que nós estamos trabalhando como um princípio estabelecido por Deus na vida da igreja é justamente o problema que vem, a perseguição que vem e como que nós lidamos com ela, com essa paz, algo que não se explica. Amém, queridos?
Então, ali nessa igreja, aprove a Deus estabelecer aquela paz a partir daquele testemunho. Não só essa paz, ela se reproduzia naquele comportamento inexplicável de homens presos ali, cantando e orando a Deus. Quando houve, por volta da meia-noite, um terremoto e as cadeias todas se abriram e aqueles presos começaram a fugir, o carcereiro, que estava ali incumbido profissionalmente de guardar aqueles presos ali para que eles não saíssem, no momento que ele vê, ele estava dormindo, e no momento que ele vê que aquilo ali, aquela fuga estava acontecendo, a reação que ele teve foi tirar a própria vida. E aí, mais uma vez, o incompreensível aparece na conduta da vida daqueles homens, que era a conduta da vida da igreja. Aqueles homens, ao invés de, quem sabe dizer, é isso mesmo, se mata mesmo porque estava nos perseguindo, porque estava nos judiando, porque estava nos deixando, porque estava compactuando com essas pessoas que estavam aqui nos maltratando. Então, agora está acontecendo isso aí, quem sabe até um castigo de Deus. E tem que te matar mesmo. E Paulo, incompreensivelmente aos olhos humanos, mas com uma compreensão daqueles que são cheios da paz e da responsabilidade com os outros, Paulo grita para ele, não faz isso. Não faz isso, porque a salvação chegou não só para ti, como para toda a tua casa. Não faz isso porque está se estabelecendo aqui a igreja aqui nesse lugar aqui. Não faz isso porque nós somos homens de paz, nós somos cheios de paz, e agora tu que está atormentado, pensando em tirar a própria vida, em fazer uma loucura, nós estamos aqui para te dizer, tenha paz. Amém, queridos? Então, ali se estabelecia, eu quero trazer uma lembrança para vocês, como que nesse lugar está estabelecido paz desde o fundamento, desde o início dessa igreja, né? Esse homem com a família dele, que se converteu todo e foi batizado, e com a família de Lídia também, quem sabe foram os primeiros ali a compor, né, essa comunidade, essa igreja de Filipos. Né? Então, assim que começava a igreja, com essa paz, com essa reação de homens que não dá para compreender naturalmente. Agora, Paulo cita Paulo preso em Roma, numa prisão domiciliar, mais ou menos de 9 a 10 anos depois dessa implantação da igreja em Filipos, ele traz aqui uma situação que está ocorrendo lá na igreja, lá nos irmãos. Então, ele fala de duas mulheres, Evódia e Sintique. Então, essas mulheres, elas estavam passando por um momento de incompatibilidade, por um momento ali de divergência de opiniões. Elas estavam passando ali por um momento que é muito comum, que acontece muito na vida das pessoas e na vida da igreja. Então, perceba bem que eram mulheres que serviam ao Senhor, que serviram juntas ao Senhor, que andavam juntas no Senhor, no trabalho, na obra de Deus, no evangelismo, na pregação, no cuidado, no serviço mesmo, aquilo tudo que as mulheres fazem, que nós soubemos muito bem, né? Toda aquela força das mulheres, aquele movimento das mulheres, elas serviram juntas, mas passavam por um momento difícil, onde Paulo faz esse apelo, né? E ele fala, como é que ele fala ali? Olha, pede para essas mulheres aí terem o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, pede para eles terem o mesmo modo de pensar. Então, ele faz um apelo ali à restauração na relação. Então, a primeira coisa que eu quero considerar com vocês é para aparecer essa paz, para aparecer esse ambiente da igreja, muitas vezes é preciso que hajam esses desconfortos, é preciso que hajam essas discordâncias, é preciso que hajam essas contrariedades. É preciso que haja esse conflito de ideias. A gente não sabe especificamente qual o problema que elas estavam passando. Mas o fato é que elas viviam aqui um momento de discordância. Mas esse momento de discordância era para que a vida da igreja se movimentasse em paz.
Porque daí o que acontece é Paulo dizendo, olha, agora intervenham nessa situação. Agora auxiliem nessa situação de discordância. É o que acontece na vida da igreja. Nós aqui já muitas vezes passamos por isso. Quantas vezes um irmão discordando com outro irmão, uma irmã com outra irmã, situações difíceis, né? Ali do dia a dia nosso, como nós somos uma igreja aqui que vivencia muito o cotidiano, né? Naturalmente essas coisas vão acontecendo. E a igreja ela vai atuando como sendo o condutor dessa paz. E muitas vezes, a maioria das vezes, se restabelece a relação numa reconciliação. Então, ele está clamando ali, é isso que eu quero chamar a atenção para que nós aprendamos hoje, que nós não tenhamos, sabe que muitas vezes nós ficamos traumatizados por algumas situações de gente que a gente trabalhou junto, que a gente gostava de estar junto, e daqui a pouco a gente teve alguma situação ali de discordância, um casamento. Alguma situação de contrariedade, aí não se soube lidar com aquilo ali, e aí a gente não quer mais se investir na comunhão. E aí a gente acaba ficando como que traumatizado e começa a ficar ausente da comunhão. E na ausência da comunhão, a gente também não desenvolve como tem que desenvolver a relação com Deus, a relação com os homens. Então, nesse momento aqui, ele conclama e diz, agora entrem agora, e agora vamos chamar lembranças cooperadores, agora vamos chamar lembrança esses que são companheiros de jugo, que é companheiros de caminho, companheiros de trabalho, companheiros de esforço, companheiros de empenho no reino de Deus, no evangelho. Por isso que ele diz ali, ó, pensem a mesma coisa no Senhor. Agora, atuem agora como igreja para que haja esse ambiente restaurado na relação dessas duas mulheres, que são mulheres que têm um testemunho no nosso meio. Então, ele chama ali, cita o nome de Clemente e fala de outros cooperadores. É a igreja ali que ela é chamada a intervir naquela situação. Muitas vezes a gente pensa, né, também equivocadamente, poxa, mas na igreja não pode dar problema. Porque a igreja são crentes ali, são cristãos ali. Pode dar problema, sim, queridos. Não tem problema haver situações de incompatibilidade. Porque muitas vezes isso acontece que é para ver qual é o estado daquela comunidade. Se aquela comunidade tem ali paz de Deus para poder intervir naquela situação. Nem sempre, nós vamos ver isso aqui mais adiante um pouquinho, nem sempre essa paz se estabelece. Porque às vezes um ou outro irmão ele não está com essa disposição, não tem uma estrutura para poder compreender, não tem conhecimento. Por isso que nós estamos aprendendo, por isso que aqui é uma noite de estudo de uma teologia aplicada no nosso dia a dia. E, às vezes, nós não conseguimos reverter uma situação de dificuldade relacional por falta de conhecimento, porque não conhecemos essa paz, esse ambiente de paz. E não percebemos que para que essa paz apareça, muitas vezes precisa haver uma situação de confronto e de conflito. E que nem sempre se resolve a situação. Mas a paz continua naquele lugar. Se aquele lugar é a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, esse é um primeiro momento que eu quero que a gente comece a pensar. Porque ele diz assim, olha, esses aí que estão juntos, cooperando, esses que estão trabalhando, os nomes deles estão escritos no livro da vida. E aí ele faz uma alusão a também o que foi falado naquele mesmo momento que eu citei, anda 2 a 2, e nas aldeias entrar, e quando eles retornam,
Quando eles retornam muito felizes, porque eles têm testemunhos incríveis ali, de gente que foi curada, eles ficaram muito felizes porque os espíritos se submetiam. E aí Jesus diz assim para eles, olha, não fiquem felizes por isso, porque vocês perceberam que houve uma autoridade na vida de vocês, mas fiquem alegres e tentem conservar esse ambiente que vocês têm, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Essa gente aí que trabalha para o Senhor, que vai conservando, que vai trabalhando, que vai sendo educado na salvação. Então, essa turma, essa igreja que tem os nomes escritos no livro da vida. Que não é mais os nomes pessoais, mas o nome, e nós vimos também isso, que o nome, e nós vimos isso nesse domingo, nós estudamos isso nesse domingo, que Deus deu um outro nome. Nós estudamos lá na igreja de Filadélfia, né? Nós estamos estudando as igrejas do Apocalipse, né, no domingo. Filadélfia, um outro nome. Qual é o nome? Cristo. Esse é o nome. Quando nós participamos da santidade de Jesus, nós ganhamos o nome de Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Então, quando nós participamos dessa comunhão, quando nós participamos desse ambiente, ainda que ele seja um ambiente que, em algumas vezes, ele vai trazer algum desconforto, mas os nomes, eles estão escritos no livro da vida. É gente escolhida, é gente separada. E, num segundo momento, eu quero que tu possa aí chamar atenção aí nos teus registros, porque daí ele diz, olha, se alegrem, haja alegria. Ele profetiza alegria, ele fala de alegria, mas ele começa a dizer como que tem que ser o comportamento e como que eles são conhecidos das pessoas, pela moderação. Então escreve aí moderação, equilíbrio, amabilidade. Algumas versões falam equidade, que é o contrário de iniquidade. Então, se equidade é um senso de cobrança de direito, a equidade é o contrário, é alguém que tem todas as necessidades supridas e ele não cobra nenhum tipo de direito, porque ele não vive mais pelos seus próprios interesses. Então, esse comportamento amável, moderado, diante dos homens, porque perto está o Senhor. Aí perto está o Senhor em duas circunstâncias. Então, essa moderação, essa maneira tem que ser conhecida dos homens, né? Essa maneira coletiva de andar, essa paz precisa ser visível, conhecida dos homens, porque perto está o Senhor. Perto em dois aspectos. O primeiro aspecto do estar perto, que o Senhor está perto, como nós vimos lá em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presença dele na vida desse Cristo. Perto está o Senhor. E perto está o Senhor também no sentido daqueles que amam a sua volta, que esperam a sua volta, que adoram a sua volta, que andam em temor porque contemplam a sua volta em todo instante. Por isso que ele guarda sempre olhos sobre a cabeça e as vestes alvas. Para não ser surpreendido. Porque perto está o Senhor. Amém, queridos? Então, nesses dois sentidos. Então, essa moderação, essa vida moderada, essa vida equilibrada, essa amabilidade no trato. Esse equilíbrio. Depois, a gente vai entrar na parte como que nós ficamos quando nós não temos essa paz. Né? Porque daí nós ficamos preocupados, inquietos, ansiosos. Então, na ausência dessa paz, nós não conseguimos conviver com a vida, porque a vida ela é aflitiva. Então, sem essa paz, com a ausência desse ambiente que está em Cristo,
Porque lembram que ele é o príncipe da paz, fala lá em Isaías 9, versículo 6. Maravilhoso conselheiro, Pai de eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Então, ele é o príncipe da paz. Ali está falando de Jesus. O menino se nos deu, o menino nos nasceu. Então, ele é a paz está na vida de Jesus. E agora eu quero que a gente possa caminhar um pouquinho antes de entrar nesse ambiente que hoje é muito comum, de ansiedade. Sabe que o país, eu já falei isso para vocês, o país número 1 em ansiedade é o Brasil. E o 5º em depressão. Antes de entrar nisso, eu quero trabalhar um pouquinho essa paz com vocês. Eu quero que tu anote alguns versículos para tu ler depois, se tu não conseguir abrir comigo. O primeiro versículo que eu quero ler é trabalhar um pouquinho essas divergências que acontecem conosco, ali em 1 Coríntios 3:3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ele fala dessas divergências nessa igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha algumas dificuldades. Então, ele diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens. Então, quando há esses ciúmes, essa inveja, essa contrariedade, essa dificuldade na relação, isso é a nossa carnalidade ali gritando, é a nossa alma ali gritando, gemendo. E aí, na vida da igreja, é lançada, por isso que a palavra da reconciliação está na vida da igreja. É lançada essa paz, e aí essa carnalidade, ela, em alguns momentos, ela cede. E aí há um quebrantamento, há um arrependimento, há perdão e há reconciliação. A identificação desse consolo e dessa paz. Mas eu quero falar um pouquinho dessa paz na questão relacional, ali no livro de Romanos, no capítulo 12. Anota aí, Romanos, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 14. Romanos 12, a partir do versículo 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, Paulo está falando, uma situação difícil, uma situação de perseguição, uma situação de ofensa, uma situação onde o ódio, a calúnia, a mentira nos rodeia. Tu, naquele momento ali, tu precisa ter conhecimento para tu poder ter domínio próprio naquele momento ali. E tu precisa agora lançar a tua tendência, a tentação, vai ser reagir, vai ser amaldiçoar, vai ser te defender, vai ser te explicar. E o que nos é dito agora é que não vai ser assim que nós vamos nos comportar. Nós vamos abençoar diante desse momento contrário. No 15, versículo 15, assim: alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, tenham um só pensamento. Evódia e Sintique. Tenham um só pensamento, sejam unânimes. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Até aqui. Então, aqui está falando de uma parte que pode ser unilateral em determinado momento. Está falando para nós pessoalmente, então, individualmente, cada um de nós, ele está dizendo, olha, vocês, quando amaldiçoarem, vocês abençoem. Vocês tenham um entendimento, um pensamento unânime em relação aos homens. E no que depender de vocês,
vocês andando em humildade, não buscando coisas altivas e tendo um controle de todo orgulho, toda vaidade, naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem paz com todos os homens. Ele ora pelos inimigos, ele abençoa, ele não personaliza as relações. Ele reconhece as alianças. Porque ele nunca entra numa relação para ele ser abençoado. Ele entra numa relação porque ele é um abençoador. E ainda que ele seja amaldiçoado naquela relação, ele continua abençoando, porque ele vive em santificação. O que é viver em santificação? É não viver modificação. Santificação, assim como a perfeição que nós estudamos na semana passada, não é a ausência de erro, é a ausência de mudança de consciência. Então, ainda que nós sintamos um impacto com alguma situação, aquilo ali não muda a nossa convicção. Por isso que nós não perdemos a paz. Às vezes, as pessoas perdem a paz conosco, elas não andam, não conseguem andar em paz, mas no que depender de nós, nós temos paz em todo tempo e com qualquer um. Amém, queridos? Então, é isso no que depender de nós. Isso nós vamos alcançar, paz com todos. Aí depois, que tu anote aí, Hebreus, eu vou ler aqui, eu já estou aberto aqui, Hebreus 12, versículo 14 e 15 diz assim. Presta atenção comigo depois que tu anotar. Hebreus 12, capítulo 14 e 15. Falando da paz. O autor dessa epístola, dessa carta, diz assim: segui a paz com todos. Mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém, queridos? Presta atenção agora para nós entender esse texto e como que ele conecta com Filipenses, com aquela paz de Filipenses aí. Então, ele está dizendo aqui, ó, seguir a paz com todos. Esse ambiente de paz é a santificação. O que é a santificação? É estar ligado, é estar enxertado na videira, no santo, e aí nós somos santos. Amém? Aí diz assim, ó, sem ela, ninguém verá Deus. A gente interpreta esse texto, geralmente, a gente interpreta, eu preciso ter paz com todos e eu preciso ser santo, ou seja, eu não posso errar para que eu veja a Deus. Que não é isso que o texto está falando. Aqui o que está dizendo é o seguinte, que se eu tiver paz com todos, se no que depender de mim, eu me manter em paz com todos, eu ter ali pessoas que têm uma unanimidade de pensamento comigo, com esse mesmo sentimento, que é o Cristo, eu vou andar em santificação e as pessoas vão ver a Deus que andam comigo. As pessoas que andam conosco que vão ver a Deus. Nós não podemos privar as pessoas de verem a Deus através de nós. Aí nós linkamos lá onde perto está o Senhor. Que a moderação seja conhecida de todos, porque perto está o Senhor. As pessoas vão ver o Senhor na vida da igreja, na minha vida e na tua vida. Porque não, diz assim, ó, não priva ninguém dessa graça. Porque se nós não andamos em paz com todos, se nós não andamos mergulhados, submetidos a Deus e com essa paz, que é um princípio na nossa vida, e a santificação, que é andar no Senhor em momentos muito difíceis, as pessoas são privadas de ver a graça de Deus através de nós. E nós é que perdemos. Porque nós ficamos andando adulterados, porque nós somos aqueles que carregamos a paz. Entra numa casa e diz que a paz chegou nessa casa. Amém, queridos? Dá para entender? Sem a santificação e sem esse sentimento de paz com todas, as pessoas não vão ver a Deus.
elas vão ficar privadas, porque ali vai ter em nós uma raiz de amargura, ali vai ter em nós, em vez de uma bênção, uma contaminação. Vamos contaminar muita gente. Amém, queridos? Depois tu medita melhor nesse texto aí, e depois nós temos um tempinho depois também, se tu quiseres perguntar alguma coisa, a gente faz isso depois. Então, retornando ali agora para o livro de Filipenses, e entendendo melhor essa paz, agora nós podemos falar um pouquinho a respeito dessa inquietação, dessa ansiedade, desse sentimento que vem no nosso coração. E como que isso aí vai ser descoberto pelo conhecimento dessa paz e como que nós não vamos deixar essa momentânea tribulação se tornar uma raiz de amargura em nós, com a oração, com a súplica e com gratidão, ações de graças. Uma relação com Deus intensa, contínua, incessante. É a única maneira, queridos, porque nós somos pessoas ansiosas, preocupadas, perturbadas. As perturbações vêm, as aflições vêm. No capítulo 16 do livro de João, tu pode anotar esse capítulo aí para tu ler depois, é um capítulo que vai falar ali do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, o Consolador vai ser, eu vou enviar um outro Consolador, e ele começa a ser muito claro. Capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus diz, nesse mesmo capítulo, é onde nós trabalhamos ele lá no início do livro, quando nós falamos de uma alegria que ninguém pode tirar. Nesse momento, Jesus está descrevendo e dizendo claramente o que vai acontecer com ele. Eu vou ser entregue ao sacerdote, eu vou sofrer, vão me machucar, é necessário que isso aconteça, o mundo todo vai ficar alegre, vocês vão ter tristeza, mas depois vocês vão ter uma alegria que ninguém pode tirar. Isso precisa acontecer. No final desse capítulo 16, os discípulos, ouvindo tudo isso, param e dizem assim, agora nós estamos entendendo, Senhor, o que tu está falando. Porque agora tu não fala mais por parábolas, agora tu está falando claramente o que vai acontecer. Então nós reconhecemos agora que tu és o Mestre, que tu és o Filho de Deus, que tu és o Cristo. Aí Jesus diz assim, presta atenção, agora vocês entendem? Então agora a hora chegou, que vocês vão ser dispersos, cada um para a sua casa, e vão me deixar só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Digo isso para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou enviar nessa minha morte, e na minha ressurreição, e na minha ascensão, o Espírito vai ser enviado para a vida de vocês. E por isso que em mim vocês terão paz, ainda que vocês passem por essas turbulências. Porque eu sou aquele lá que foi predito ao meu respeito. Isaías falou que eu sou o príncipe da paz. E eu vim aqui para dar paz para a vida da igreja. Então, essas inquietações, essas perturbações, queridos, elas são aniquiladas através da vida de Jesus. Por isso que é em Cristo. Vocês perceberam ali o que ele fala ali no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É ali, queridos, que a nossa mente, que é tão frágil, que é tão vulnerável, que muitas vezes parece que a gente vai enlouquecer. Muitas vezes a gente fica sem compreender nada. Porque, por momentos, nós ficamos com a ausência dessa paz. E aí a perturbação, ela toma conta da nossa mente e das nossas emoções, do nosso coração. Mas aqui vem uma promessa para a tua vida como igreja. Como igreja. Que a paz que excede o entendimento não é aquela paz de querer ausência de problema, mas é aquela paz que vai aparecer em meio aos piores problemas.
É aquela coisa que nós dissemos assim, tu já disse muitas vezes, eu de vocês já ouvi muitas vezes. Olha, passei por uma situação, pastor, que, olha, nem eu estou entendendo por que eu estou em paz desse jeito, por que eu estou lidando com essa situação com tranquilidade. Sabe por quê, querido? Porque aconteceu algo que excede o entendimento. Não dá para explicar. É a paz do Senhor sobre a vida da igreja. Guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Aquele em que nós temos paz, é nele que nós temos paz. No espírito da comunhão. Graças a Deus, queridos. Então, é uma noite aqui mesmo para liberar uma palavra aqui sobre a nossa vida, aqui, uma palavra de oração. Nós estamos falando de oração aqui. As inquietações, as ansiedades, as preocupações, elas vêm, mas em Cristo Jesus, na oração, no ambiente de clamor, aqui é um ambiente de clamor, de súplica e de gratidão, ações de graças, para que não fique essa perturbação, para que essa perturbação seja como a prisão de Paulo e Silas, que é para que haja um terremoto e para que essa paz fique muito evidente, para que todos vejam a Deus na nossa vida. Aleluia! Porque sem essa paz, sem esse coração de querer ter paz com todos e a santificação, não tem como as pessoas verem a Deus através de nós. Porque as pessoas, de alguma forma, elas vão perceber uma amargura, elas vão perceber um ressentimento, elas vão perceber. Por isso que nós oramos a Deus, livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos desse tipo de coração. E aí, para finalizar, para ir caminhando agora para o ambiente final desse estudo de hoje, ele fala aquilo que nós trabalhamos há um tempo atrás, que é cuidar os nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar os nossos pensamentos. Nós precisamos ter cuidado, precisamos fazer a leitura dos nossos pensamentos. Vocês vão lembrar disso. Nós trabalhamos isso há um tempo atrás e eu quero aqui poder relembrar isso e ratificar. Cuidado com os pensamentos. Observa os teus pensamentos, querido. Observa aquilo que tu está pensando. E domina sobre esses pensamentos. Domina sobre essas coisas. Não aceita essas coisas. Recebe essa palavra aqui que nós estamos estudando como algo do conhecimento, que é uma promessa sobre a vida da igreja, e sendo assim é para a tua vida. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor, nisso pensai. Não vai haver nenhuma, ainda que venha algumas inquietações do nosso dia a dia, algumas preocupações, nós não vamos ficar com esse espírito que vai gerar reclamação, insatisfação e murmuração. Nós vamos estudar na semana que vem, finalizando, o que é uma pessoa plena com todas as suas necessidades supridas. Cuida dos teus pensamentos. Não deixa os teus pensamentos, a tua imaginação ir contra aquilo que tu conhece em Cristo Jesus. A tua mente está guardada, o teu coração está guardado pela paz que excede todo entendimento. Ela é acima daquilo que humanamente... A preocupação é o limite humano. A preocupação, ela é lícita, queridos. Eu não estou dizendo aqui, é preciso que tu entenda isso, que tu não vai ter preocupação, que tu não vai sentir medo, que tu não vai em algum momento ficar ansioso, mas o que não vai acontecer é isso se instalar na tua vida e transtornar o teu comportamento a ponto de tu não ter paz com todos. Isso vai ser um momento que depois vai manifestar, vai ser uma breve e momentânea tribulação que vai expressar um peso eterno de glória acima de toda comparação. A paz do Senhor. Então, cuide dos teus pensamentos. Tu sabe quando vem aqueles pensamentos, aquelas inclinações em relação a determinadas pessoas. Aí voltamos lá em Evódia e Sinti, que em relação a certas pessoas, tu sabe alguns espinhos, algumas inclinações que nós temos, tu já conhece algumas delas, domina isso.
Porque a paz que excede todo entendimento é sobre a tua vida. Com todos. É a santificação para que as pessoas vejam a Deus. Na nossa vida como igreja, nós falamos individualmente, aprendemos individualmente, mas nos inserimos na igreja quando nós conhecemos e somos guiados pelo Espírito, que é o Espírito da comunhão, que nos guia em toda a verdade. Então, pensamento guardado, cuide dos pensamentos que você tem. Ora a Deus, clama a Deus. Cuidado dos pensamentos, não deixa esses atormentadores se instalarem, eles passam, eles vêm, mas nessa vida da comunhão, nessa vida da igreja, é onde está a paz do Senhor, que vão tirar, isso não vai ficar instalado em nós. O que vai ficar muito evidente é essa paz que aparece. É gente que canta, é gente que louva, é gente que ora no meio de terríveis tribulações e perseguições. E finalizando, ele diz assim, Paulo fala assim para eles, olha, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que vocês viram em mim e ouviram de mim, isso façam. Isso façam. Vocês não conheceram somente de ouvir falar. Eu não fui só um professor que fui aí, dei uma palestra e fui embora. Eu fui um irmão que caminhou junto com vocês. Vocês viram, vocês ouviram, eu sou esse modelo. Façam isso. Se instalem isso na cabeça de vocês. É igreja. É gente que é modelo, que passa por nós. E que fica marcado no nosso entendimento. E aí a gente traz à memória aquilo ali nos piores momentos, onde querem roubar nossa paz. São duas coisas, queridos, que é roubado de nós nesses momentos de dificuldade, de crise, de angústia e de agonia. É a nossa alegria e a nossa paz. Em nome de Cristo Jesus, a paz de Deus estará contigo, estará conosco, estará com a igreja. É isso que nós queremos orar aqui, depois de ter aprendido sobre essas coisas. Nós queremos orar por essa paz todos os dias. Paz conosco, paz com a igreja, paz resolvendo problemas de relacionamento, paz restabelecendo a comunhão. Paz não permitindo ficar nenhuma raiz de amargura. Paz com todos, naquilo que depender de nós, nós vamos ter paz com todos. Porque o perdão está sobre nós, porque nós somos perdoados, e nós projetamos também o perdão. Arrependimento, porque nós recebemos arrependimento e nós cremos que as pessoas também são levadas ao arrependimento. Nós somos tratados com muita compaixão e nós lançamos misericórdia sobre a vida das pessoas. Nós não teremos mais um senso crítico, cruel e devorador de pessoas. Porque a gente vai estar cheio dessa paz. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu queria orar contigo para a gente finalizar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa paz. Nós clamamos mesmo a Ti, Pai, por esse ambiente de moderação, esse ambiente de equilíbrio, esse ambiente de amabilidade. Que essas coisas, Pai, sejam a marca da igreja, a marca da comunidade, e que as pessoas Te vejam, Senhor, nessas marcas de conduta, nessas marcas de comportamento, sem nenhuma raiz de amargura, sem nenhum ressentimento. Naquilo que depender de nós, nós queremos ter paz com todos, Senhor. Em nome de Jesus, para que as pessoas Te vejam, Pai, através de nós. Te vejam, Senhor, através da nossa vida em comunidade, em família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que não fique nenhuma perturbação, que não fique essas ansiedades, essas inquietações, elas não fiquem instaladas em nós, Pai. Mas que antes, quando elas venham a acontecer, é para que isso seja momentâneo, leve, e que o que fique mesmo é o peso da Tua glória e a eternidade que nunca termina. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós recebemos, Pai, nós recebemos mesmo de Ti tudo que Tu tens derramado sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Em nome
de Jesus. Amém. Amém, queridos? A paz contigo, a paz que excede todo entendimento. O limite é as nossas preocupações. Vai acontecer, mas o que vai permanecer é a paz no teu coração. Amém, queridos? Deus abençoe a todos aí. Uma alegria, mais uma vez, a gente poder ter estado juntos